Como vai funcionar os próximos dias do São Paulo? Jogo de quinta-feira contra a LDU, jogo de domingo. Como serão os preparativos do São Paulo para esses dois jogos durante a semana? E as groselhas de André Sanches e dos comentaristas do programa Mesa Redonda. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Deixa aquele tapa no like e se inscreva nesse canal para vocês receberem mais notícias como essa. Hoje nós vamos falar aqui, reagir a algumas groselhas de André Sanches, que apareceu no programa Mesa Redonda, né? E colocou algumas pimentas nos pratos são paulinos, tá bom? Então é o seguinte, nós vamos passar algumas informações aqui do São Paulo, como que vai ser a semana do São Paulo para esse jogo contra a LDU pela Copa Sul-Americana, tá? Vai ser da seguinte maneira: o São Paulo treinou hoje pela manhã no CT da Barra Funda, à tarde viaja para Quito, no Equador, e treina na quarta-feira lá no Equador, tá bom? E na quinta-feira enfrenta então a LDU no estádio Casablanca às 19 horas. Isso tudo pela Copa Sul-Americana, tá bom? A equipe do São Paulo, então, após o jogo, continua na capital equatoriana, fica sexta-feira, treina sexta-feira no Equador, volta somente sábado para São Paulo para enfrentar e se preparar já para o jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro. Tá bom? Então essa vai ser a rotina da semana do São Paulo Futebol Clube para enfrentar a LDU e enfrentar o América Mineiro no domingo. Tá bom? Falando um pouquinho sobre essa equipe da LDU. Primeiro que nós vamos enfrentar, pessoal, uma altitude de 2.800 metros, né? Lembrando que às vezes que nós enfrentamos a LDU foram jogos difíceis. Um deles foi em 2004, onde nós perdemos por 3-0, isso mesmo. A LDU aplicou um 3-0 no placar lá em Quito. E o placar se repete novamente em 2020, só que dessa vez por 4-2, a LDU aplicou 4-2 na fase de grupos da Libertadores em 2020. E agora nós vamos enfrentar novamente a altitude e a equipe da LDU. Lembrando que a LDU vem de uma vitória e 2 empates pelo campeonato equatoriano e é o quarto colocado no campeonato equatoriano. E a principal aposta da equipe é o senhor Paulo Guerreiro, né? Conhecido aqui dos brasileiros por jogar no Corinthians. Beleza, pessoal? Então esse é a semana do São Paulo. Agora vamos falar sobre André Sanches. Presta atenção, pessoal. As bobagens e as groselhas de André Sanches. Vamos lá, vou colocar para vocês aqui um trechinho dessa entrevista. Vamos lá. Você falou, o Lucas, realmente é um destaque. E o Rami, você tem desconfiança dessa contratação? Assim, como conhecedor de futebol, como expectativa? Eu acho que ele está muito tempo sem jogar e vai ficar mais tempo sem jogar ainda. Agora o Lucas não, o Lucas vai ser... Por que você acha que ele vai ficar mais tempo sem jogar? Porque fica. Não tem jogador que você percebe. Você contrataria o Ramos Rodrigues? Nem grátis. Não, por quê? Nem de graça, gente. Nem de graça. Agora o Lucas sim. Mas pagaria lá milhões pelo jogador dele que ele dispensou agora, né? Foi dispensado agora recentemente pelo Corinthians, que eu até esqueço o nome dele, eu não quero nem saber também. Mas foi uma tragédia. Ô, Edu, é um jogador acima de tudo. Edu, e o Ramos Rodrigues, qual é a leitura que o São Paulo tem feito, a comissão técnica, departamento de fisiologia, departamento físico tem feito do Ramos? Imagina ele no Vila JK, no Bar Samba. Vai ser uma beleza o James lá. O Miller já cantou, o Miller cantou essa letra aqui quando ele chegou. E as festas hoje em dia começam às 2 horas da manhã. Essa domingo começava às 9. Agora começa às 2 horas da manhã. Vila JK, o Bar Samba, Vila Madalena, Vila Mix. Barramos também? Mas o Ramos é baladeiro. Não sei se não tem essa informação. E se for também, não é da nossa conta, pessoal. O que importa é resultado dentro de campo. Se o jogador está jogando, se está voando, se não está voando, está fazendo corpo mole, se não está fazendo. Em apenas 2 jogos que ele fez pelo São Paulo, não dá para tirar essas conclusões que eles estão tirando aí. Sim, da condição física dele, né? Que ainda não está 100%. Mas acredito que um rapaz de 30 anos, 31 anos, não sei exatamente se é isso, me corrijam aí, mas imagino que com 40 dias esse menino já tá pronto, né, fisicamente para estar jogando em alto nível. Os caras estão falando até o final do ano. Presta atenção nas bobagens. Continua as bobagens, groselhas.
Rafa, eu acho o seguinte, pelo que eu conversei lá, fui 2 vezes no CT desde a contratação dele para fazer entrevistas exclusivas. Quando você está dentro do CT, você já foi repórter, o Salazar sabe, você consegue ali trocar uma ideia com o microfone desligado muito maior do que na porta do CT. Os caras dizem que ele bate diferente na bola. Agora, assim, para esse ano, a questão física não vai ajudar ele a ser um cara decisivo. Você vê que todo mundo falou, o Rames vai estrear contra o Corinthians, foi contratado para o jogo contra o Corinthians. Entrou, não entrou. Isso não é verdade, pessoal. O Então, Rames assim, não foi contratado. calma, o cara tem 2 anos de contrato, mesmo que ele... Não foi essa a proposta do São Paulo. O São Paulo sabia, a comissão técnica, a equipe toda sabia, os preparadores físicos sabiam que o Rames Rodrigues estava sem jogar desde abril. Então ele não tinha condições físicas para jogar um jogo, principalmente na intensidade de um jogo, de um clássico contra o Corinthians, né? Então os caras estão falando bobagem aí, estão falando groselha. Não foi só o Andrés que falou não, tá? Vamos lá, continuar. que o cara mostre serviço nos primeiros 3, 4 meses. E o Dorival não tá caindo nessa pressão. Claro que não, nem pode. Agora, o Lucas, os caras têm que aproveitar o máximo. São 4 meses e meio, 20 jogos até o final do ano, tem que fazer o cara jogar o tempo todo. Você não esperava mais do Rames, ou Milano? Você se decepcionou um pouco? Não. Se decepcionou com o quê, gente? Ele tem que ter um tempo que não joga. Né? E um bom tempo que não joga. Desde abril. O que esses caras estão esperando que o Rames Rodrigues faça? Entre com 15 minutos para terminar o jogo e faça 15 gols, 200 passes. Tá maluco, gente? Esses caras são loucos? As groselhas. Então como é que você vai exigir que ele... O ano passado jogou 15 jogos. Imagine como é que você vai exigir que ele jogue numa plenitude, já na estreia. E não esqueça de uma coisa, hein? Quando ele jogava lá, ele pegava um trenzinho, 1 horinha ele tava no jogo. Pegava um aviãozinho, virou o doutor Pitaco agora, né? Tá dando Concentra. pitaco nas contratações do São Paulo. Vai cuidar da sua equipe lá, colega. 1.000 quilômetros pra lá, 10 Tudo é quilômetros longe. pra cá. Concentração, tiro no pé, Andrés? Não é tiro no pé, mas é diferente. O jogador Diferente, europeu, o jogador que está desgastante. muitos anos na Europa, concentrar É só o aqui. James que veio da Europa. Ó, eu O quero James saber que eu veio da falava Europa. pro senhor, se eu pegou Eles no não café. contratam jogador da Europa. Flamengo, as equipes brasileiras não contratam jogador da Europa por causa da concentração. É isso? Estranho, né? Ô, Gabo, tem que ver o seguinte. O Rames, ele veio pra jogar. Até pela bala que ele tá ganhando, pelo dinheirão que ele tá ganhando, o Dorival tem que colocar ele pra jogar sim. Olha, ele foi contratado não pra ficar no banco. Independente da forma, proforma, disforma, ele tem que jogar. Daqui a pouco, o Dorival vai ser obrigado a colocá-lo pra jogar. Já entrou contra o Botafogo, meia boca, etc, tá? Dá um desconto. Mas na sequência do campeonato brasileiro, ele tem que jogar, lógico. Vai jogar na plenitude? Vai decidir? Às vezes sim, daquele lampejo de bom jogador que ele é, que o talento ele tem, mas ele, com a grana que ele tá ganhando, ele tem que jogar todas as partidas. Essas foram as groselhas aí de André Sanches, né? Falando da contratação do São Paulo, se metendo, dando seus pitacos em relação à preparação física do jogador, falando do jogador europeu que não gosta de se concentrar, que a dinâmica é outra, falando que não contrataria o Rames Rodrigues nem de graça, que o rapaz é baladeiro, vai tomar sorvete, vai para Vila Madalena, vai para Casa do Chapéu. E ele tem que cuidar mais da vida dele, procurar cuidar mais lá das coisas dele, porque a coisa está ficando feia lá no Corinthians, principalmente depois da excepcional derrota para o São Paulo. Beleza, pessoal? Então essas foram as notícias, atualizações então da semana do São Paulo, como que vai ser a semana do São Paulo, tá? E essas groselhas de André Sanches. Tá bom, pessoal? Olha, não esqueçam de deixar o seu tapa no like e se inscrever no canal, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.